A paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Tivemos alguns problemas técnicos, né? Estamos começando 1 hora de atraso, mas vamos tentar fazer, então, abreviar um pouquinho, né, pastor? Tentar terminar no máximo meio-dia, tá bom? É verdade. A gente antecipa algumas coisas. Nós sabemos que provavelmente muitas pessoas vão acompanhar depois, né? Acompanhando aí pelo Facebook. Não vai ser ao vivo. Por conta desse traço que nós tivemos hoje, problemas técnicos, peço perdão para os irmãos, tá? Mas estamos de volta aqui hoje, né? Semana passada tivemos a presença aqui do Marlon, dos adolescentes. O presbítero Luciano participou na live da semana passada, né? O pastor teve um compromisso particular dele e eu também, né? Mas hoje estamos novamente aqui com os irmãos para a gente continuar trabalhando a questão da influência do liberalismo na teologia e como isso reflete nossa vida hoje, ok? Então, eu vou pedir para o nosso presbítero Luciano dar suas considerações iniciais, cumprimentar os irmãos que estão em casa nos assistindo. A paz do Senhor, meus irmãos. Conforme o diácono Fábio falou, né? Na semana passada eu estive na mesa, mas com outras pessoas, e foi muito bacana. O pessoal gostou da rotatividade, né? Tem outras pessoas conversando também aqui, e aí fica o convite, né, pastor? Fica o convite. Gente, isso daqui não é meu, nem do Fábio, nem do pastor. Não está né? monopolizado, não, Não né? está monopolizado, tá? Vamos participar, vamos contribuir para o crescimento do reino de Deus aqui na terra. É um momento, muita gente fala, mas eu não sei, tal. Eu confesso que essa EBD que a gente está fazendo aqui, Fábio, eu tenho crescido muito, eu tenho aprendido muito, porque quando você não sabe, e você ouve, e você vai pesquisar, você cresce, te gera uma vontade de pesquisar sobre aquilo, né? Então, assim, eu tenho crescido muito. Não sou, quem sou eu, né? Muito pequenininho aí diante de tantas feras que passou por aqui, que tem passado por aqui, né? E muito bacana, gente, muito bacana mesmo. Não tenha medo, participe com a gente, nos ajude, porque é importante entender que todos têm possibilidade de participar. Ninguém sabe mais do que ninguém aqui. Amém? Amém. O Davi hoje ele está ali no suporte técnico, né? Nossa voz do além. Pediu aqui para ajeitar um pouco, né? Para ficar melhor a visualização acho que do Luciano, né? Ah, tá. Não, virar a cadeira. Isso. Para poder pegar ali. Tá certo. Obrigado, Davi. Ficou bom aí, pessoal? Responde aí quem estiver nos assistindo agora pelo Facebook. Comenta aí se ficou melhor assim. Ok? Mas o que o nosso presbítero Luciano está dizendo aqui é verdade, irmãos. Que a gente somos pessoas simples, né? Refletindo a nossa realidade a partir da nossa fé, nossas experiências, né? Eu também estou aqui aprendendo muito, tá, Luciano? Aprendo com seus comentários, com o pastor Eli, que acho que se passou alguma fera por aqui, que está sempre presente, é o nosso pastor Eli. O Max esteve aqui conosco, né? A gente está aqui, dentro da nossa visão, que nós compreendemos, a gente está tentando compartilhar alguma coisa com os irmãos. Espero que você esteja contribuindo para o crescimento dos irmãos. Eu posso falar por mim mesmo que eu tenho crescido bastante nessa interação, nesse formato, porque eu tenho que buscar também conhecer coisas que... Feminismo, sabia pouquíssimas coisas sobre feminismo. Tive que mergulhar de cabeça, investigar, pesquisar, ler, ver documentários para poder extrair alguma informação para poder compartilhar com os irmãos, né? E a gente entrou agora nessa questão do liberalismo teológico, né? Pastor, antes da gente até fazer a oração, gostaria que o senhor desse uma saudação para o pessoal que está em casa, também dessas considerações iniciais. Amém, gente, a paz do Senhor. O Fábio já disse que eu não pude estar no domingo passado, ele também não, compromisso particular de família, né? Eu estive com a minha família e o Fábio comemorou o aniversário de casamento, não foi, Fábio? É verdade. Então, muito bem justificado isso daí, mas a gente sentiu falta. Eu acompanhei, não ao vivo, mas depois, na gravação,
a EBD aqui com os adolescentes e foi bênção pura. E como foi dito aqui, não está fechado aqui não. Se você desejar nos acompanhar aqui na bancada, venha cá, fique conosco aqui, participe da EBD, porque você é o nosso convidado. Gente, nós começamos atrasado por questões técnicas, mas até a gente achar onde estava o problema, demorou. O Luciano, no finalzinho, que teve uma sacada ali, falou, ih, rapaz, é isso aqui. E conseguimos, porque o Facebook mudou a configuração de transmissão ao vivo e a gente não sabia que ele tinha mudado, e até descobrir o novo formato da transmissão demorou. Mas a gente achou e ok, e tá resolvido o problema. E por entrar atrasado, a gente tem poucas pessoas na live. Eu peço que você compartilhe aí esta live, porque assim vai alcançar mais pessoas e a gente vai ter mais pessoas, de forma que o reino de Deus cresça e o Evangelho de Cristo Jesus alcance os corações. A intenção nossa aqui é trazer um tema, ele é pertinente, ou seja, ele é importante para você compreender o momento atual, o momento em que vivemos e toda essa dificuldade de lidar com adolescentes, com jovens, com internet, com rede social, com Facebook, e algumas perguntas que você provavelmente está fazendo, o que está acontecendo com o mundo. Para a gente entender tudo isso, a gente tem que entender alguns temas que são importantes. Dentre eles é esse que nós iremos falar hoje, que já falamos no domingo retrasado, né? Acerca da teologia liberal. Gente, parece muito complexo, e o Fábio tem essa preocupação, o presbítero Luciano também tem essa preocupação, eu também tenho. Parece muito complexo quando a gente fala assim, vamos tratar sobre teologia liberal, e alguém pode dizer, cara, eu não entendo nada disso, eu queria aprender sobre a Bíblia. Fala sobre a Bíblia, fala aí de Gênesis, com Adão, Eva, o pecado. É verdade, nós podemos falar isso. E temos ideia de trazer temas mais bíblicos, certo, Fábio? Certo. Mas é importante a gente dar uma noção para vocês. E, por favor, o Fábio, o Luciano falou aqui que não somos experts, realmente. Mas é importante a gente dar uma noção para você compreender o que está acontecendo atualmente. E para compreender isso, precisa passar por esses temas. E no fundo, você vai ver que ele não é tão complexo assim. Ele é bem entendido. Você vai entender na prática que esse tema, teologia liberal, tem a ver com o nosso dia a dia. Eu estou falando muito, mas só para fazer essa cama, eu queria assim, para você entender um pouquinho sobre teologia liberal. Você já ouviu falar que foi provado pela ciência o lugar onde o Mar Vermelho se abriu? Você já ouviu sobre isso? Você já ouviu assim dizer que o Mar Vermelho, onde o povo de Israel passou, não era o Mar Vermelho, era um pedacinho, um braço de mar, uma baíazinha. Então, aí na hora daquela, eu esqueci o nome, da maré baixa. Na maré baixa, então eles passaram na maré baixa. Então a ciência pode explicar como foi a travessia do Mar Vermelho? Todos nós já ouvimos falar isso. E é difícil alguém chegar e negar isso e dizer assim, não, era um marzão mesmo, fundo pra caramba, e aquelas águas se abriram e o povo passou a seco. Isso é teologia liberal. Essa negação da possibilidade do mar se abrir como algo fantástico, sobrenatural, e que a ciência tem que explicar como esse mar se abriu, isso é teologia liberal. Então, talvez você possa pensar, mas é distante do meu dia a dia. Não é tão distante assim, não. Fábio, me perdoe. Perfeito, pastor. Para contextualizar, né? Perfeito. O pastor fez essa cama, né, como disse, né? E é isso aí mesmo, irmãos, porque embora
conforme a gente falou aqui na Porto, na primeira que a gente tratou sobre esse assunto, foi dia 4 de outubro. Se você não viu, procura lá na nossa página, tem no dia 4 de outubro, a gente começou a falar da questão histórica, filosófica, que começou a tratar desse assunto. Mas a gente hoje vai trazer mais assim, na questão do dia a dia, como isso influencia nossas vidas, né? Eu até lancei umas perguntas ontem lá no grupo do EBD. No sábado eu sei que o pessoal está assim, mais para a família, né? Mais para descansar. Então ninguém está querendo muito refletir filosoficamente, né? Mas eu coloquei algumas perguntas que a gente vai comentar sobre elas aqui, sobre o que é salvação? Por que eu preciso ser salvo? Eu preciso ser salvo? Né? De que eu preciso ser salvo? Por quê? Né? Eu preciso fazer parte de uma igreja ou não? Por que a igreja, por que a fé cristã ela é a certa? Não é o candomblé, não é o espiritismo e tal. O sincretismo religioso, como é que são assuntos que estão assim no nosso cotidiano, na nossa vida, e a gente às vezes não para refletir como é que surgiu esse monte de questionamento. A gente vai tratar isso hoje, tá ok? Mas então, antes da gente fazer a leitura, pastor, não sei se o Luciano já abriu aí em 2 Timóteo, capítulo 3, a gente fazer a leitura do versículo 14 ao 17, tá? Amém? 2 Timóteo 3, 14 ao 17, correto? Isso, mas antes, vamos fazer a oração, né? Amém. Vou orar para os irmãos. Pai amado querido, te damos graças, Senhor Deus, mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos na Tua casa, participando dessa live, Senhor Deus. Meu Deus, eu agradeço, Senhor, porque deu inteligência aqui ao meu irmão Luciano para resolver esse problema técnico. Nós aqui somos limitados, temos nossos problemas, mas o Senhor iluminou. E graças a Deus abençoe a vida do nosso irmão Luciano, que conseguiu resolver, para que possa transmitir compartilhar, meu Pai, esse momento de reflexão, de estudo, meu Pai. Em nome de Jesus, que ele possa servir para o nosso crescimento, que o Senhor possa nos abençoar, derramar sabedoria sobre nossas vidas. Aqueles que também estiverem nos assistindo agora, nesse momento, que vierem participar depois, assistir depois, meu Pai, que possa contribuir para o nosso conhecimento espiritual, nossa fé, nossa prática, nós possamos compreender o desafio que está diante de nós, meu Pai. Em nome de Jesus, oração que eu te faço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, então, por favor, faça a leitura de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Obrigado, pastor. Eu vou trocar, acho que tem que desligar o microfone. O microfone sem fio. Ou ligar ele, deixa ele ligado. Ele está desligado? Eu vou usar esse outro microfone aqui e a gente desliga o microfone sem fio. Aí vai acabar com essa chiadeira, gente. Tá aí. Então, o seu microfone? Amém. Meu som. Tá. Acho que tá, pastor. Fala aí. Sim. Só aumentar ele um pouco. Só aumentar um pouquinho. Perdão, tá, irmãos? Está com os problemas técnicos hoje, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Alô? Tá falando? Tá saindo na live. Com certeza. Tá.
Amém? Fala aí, pastor, vamos testar. Alô? Tá saindo da live? O meu microfone está muito baixinho. Alô? Alô? Está muito baixinho, né? Não tem problema não. Qualquer coisa eu pego com... A gente compartilha aqui então. Compartilha aqui com o Fábio. Não Amém. tem problema não. Pode continuar, Fábio. Amém. Perdão mais uma vez, né? A gente vai resolver. Semana que vem, espero que a gente esteja solucionado nossa transmissão. Então, o pastor aqui ele fez a leitura do texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao 17. Eu vou repetir para os irmãos, tá? Diz assim, essa aqui é a versão Almeida, revista e atualizada. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Então, presbítero Luciano e pastor Eli, esse texto aqui, para a nossa reflexão, dentro da nossa compreensão do teologia liberal, né? Como é que a gente pode conversar com esse texto bíblico aqui, de essa instrução que o apóstolo Paulo deu ao seu discípulo amado, né, Timóteo, lá no primeiro século, e hoje? Se a gente pudesse imaginar Paulo escrevendo uma carta hoje, né, para um discípulo dele, como é que seria diante desse cenário que nós temos? É uma reflexão interessante, né, pastor? Eu vou ter que compartilhar aqui o microfone. Não, Davi, obrigado. Vou ter que compartilhar o microfone aqui com o Fábio, porque a gente está complicado aqui. Mas eu acho que, primeiro, eu acho que iriam considerar Paulo como um conservador, né? Dizendo assim, Paulo está sendo muito conservador aqui, não, porque quando diz... tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Olha só, é um convite a permanecer nas tradições dos apóstolos, dos ensinos dos apóstolos. E é um convite a fazer uma reflexão do tempo presente a partir dos ensinos que recebeu. Então, eu acho que ele seria considerado muito conservador, né? E também, eu acho que ele iria repetir essa fala para a igreja. Gente, permaneçam naquilo que a gente instruiu para vocês. Não saiam, não se desviam. Aliás, a palavra de Deus diz isso, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mantenha firmemente esse propósito. Existe um equívoco muito grande em imaginar que pela evolução e a evolução da tecnologia, da sociedade, no sentido de experimentar novas formas de interação, existe uma confusão de achar que, por isso, pela necessidade de se adaptar a essas novas tecnologias, nós devemos jogar o passado para trás, fora. Não é verdade. Isso não é correto. Isso não é princípio cristão nem bíblico. O cristianismo, ele é uma religião de tradição. Basicamente, ele é de tradição. Vou dar um exemplo claro, que é a ceia. A ceia do Senhor Jesus, o partir do pão e tomar o cálice do Senhor, é uma tradição. É uma repetição de um momento. Você repete aquilo que Jesus Cristo fez lá com seus discípulos. Se é uma repetição e se é uma tradição que você vem repetindo, não é possível que hoje você chegue e diga assim, não,
Nós estamos agora com uma tecnologia nova, então vamos jogar isso tudo para trás, fora, e vamos viver um novo. Veja, você pode aplicar isso que eu estou falando não somente na ceia, mas você pode aplicar no conceito de família, no conceito de gênero, você pode aplicar no conceito de instrução bíblica e aqui no nosso caso principal no conceito do que é a palavra de Deus. Porque a teologia liberal vai questionar a Bíblia como palavra de Deus. Ela vai dizer que não é a palavra de Deus, ela ela tem algumas coisas, mas ela não é ao todo a palavra de Deus, ela tem algumas coisas que não é palatável, né? Ou seja, não é gostoso de você ouvir hoje, por exemplo, quando diz mulheres sejam submissas aos seus maridos, isso no ouvido de muitas mulheres soa como uma ofensa. E aí então eu tenho que deixar esses conceitos, que são conceitos bíblicos, tradicionais, relevantes da palavra de Deus, olhar a Bíblia como a palavra de Deus, eu tenho que deixar isso tudo para trás para viver o novo. Viver o novo significa eu largar toda a minha tradição. Aquilo que eu disse, modifica tanto, que eu brinquei, acho que esses dias aí, eu falei sobre a suavização do macho. Lembra que eu falei? Ó, existe uma suavização do macho. O cara não pode ser macho, porque macho é ofensivo. Se você falar assim, eu sou macho, caramba, se eu em uma pregação ou uma transmissão de live falar assim, não, eu sou macho, isso sou ofensivo nos ouvidos das pessoas. E aí eu tenho que suavizar o macho. Como é que eu tenho que suavizar o macho? Eu tenho que colocar um brinquinho nele, eu tenho que fazer a sobrancelha dele, eu tenho que apertar a calcinha dele. Aí eu suavizo o macho, ele se torna aceitável agora, então é o novo macho. Aperta a calcinha dele. É o novo macho. É o metrosexual, né? É o metrosexual. Aí alguém vai dizer, pastor, mas não tem nada a ver você fazer uma sobrancelha, ficar mais bonitinho. Realmente, eu não estou falando que. Eu não estou dizendo que você não possa fazer. Eu estou dizendo que nessa suavização daquilo que é tradição, para ser palatável aos dias de hoje, você deturpa os conceitos antigos e aí é negociável, né? Algumas coisas é negociável, mas você negociar a Bíblia como palavra de Deus, que é o que a teologia liberal quer, aí já passou do limite. Então, perdão, falei muito. Amém. Veja, Luciano. Eu vejo Paulo se preocupando como um pai se preocupa com um filho, quando ele agrega valores, tá? Valores de tradição, conforme o pastor falou, ao seu filho, se preocupando com o que o mundo vai oferecer para ele. E essa situação vem tomando grande proporção exatamente porque o pai não tem mais feito esse papel de imputar esse valor, de falar, olha, isso daqui é que é o certo, tá? Isso daqui é que é o certo. Eu lembro que quando eu era criança pequena lá em Barbacena, conforme diz o pastor, eu cheguei em casa uma vez com uma borracha que eu peguei emprestado de um amigo meu na escola. Rapaz, eu quase apanhei, porque não era minha. Valores. Mas foi emprestada, não importa, são valores. Então, a grande situação que acontece hoje, no meu ponto de vista, é que as crianças estão indo para o mundo sem uma referência. E aí a referência que recebe no mundo acaba sendo a única. Não tem o que confrontar. Quando você agrega valor ao seu filho, valores morais, valores cristãos, valores pessoais, valores, enfim,
Quando o mundo apresentar alguma coisa para ele, ele vai ter alguma coisa com que se confrontar. Ele vai, peraí, há controvérsias, conforme dizia, né? Há controvérsias. Agora, quando não tem controvérsias, quando não tem esses valores, o que vem é como um bebê recebendo uma informação. É aquilo ali que passa a ser certo. E essa questão da teologia liberal, eu tive lendo, é muito... acaba sendo sutil, vem de forma sutil. Ontem mesmo eu estava... fui ao shopping e aí tinha no desenho, pastor, uma criança, numa loja de brinquedo, né? Uma criança com uma chaleira, um menino, a chaleira rosa. Então, tu vê que é sutil, né? O que tem a ver um menino? Só que, tradicionalmente, quem estaria com essa chaleira seria uma menina. Tradicionalmente. Então, isso vai acontecendo e as crianças, se não tiver... Aí, uma outra situação, eu fui numa loja de roupa, um atendente que atendeu, é claro, ele estava com uma unha desse tamanho, um cabelo cortado de forma esquisita, falando do jeito que só Deus sabe, homem. E aí o Miguel falou para mim assim, pai, é homem ou é mulher? Então, assim, são coisas, aí nós vamos e imputamos valores ali, entendeu? Claro que não na frente, para não constranger, né? Falei, filho, é homem, só que não quer ser homem, tá errado, papai do céu não gosta, ponto. Se eu falo para ele, não, agora é normal isso, tal, eu já estou começando a abrir mão do que diz a Bíblia, do que diz... E não tem jeito, né? Não tem jeito de fazer, de viver diferente um cristão que não tem a Bíblia como sua regra de fé. Não tem como. Não tem dois senhores, não tem dois livros, não tem, né? Não tem como, não... Está errado. Não tem como falar, não, eu sou cristão, mas não acredito na Bíblia. Não tem como fazer isso. Né? É complicado. Também fico me perguntando como é que se define, né, um teólogo liberal. Que ele, conforme o Luciano disse, como é que você vai dizer que é cristão se você não considera Jesus Cristo como o Messias, né? Não considera? Pastor, se eu estiver falando besteira aqui, o senhor me corrige, porque... Você pode ser qualquer coisa, menos cristão. Eu ainda estou aprendendo, né, Tânia? Estou estudando ainda, né? Tem muita coisa pela frente ainda. O pastor já está anos-luz na minha frente, né? Só fazer uma colocação rapidinho, Fábio. Esses dias eu assisti uma live onde um debatedor disse que não tem teologia liberal no Brasil. Eu concordo com ele. Não tem teologia liberal, ou seja, não tem teólogos liberais no Brasil. A teologia liberal foi sucumbida já há muito tempo atrás. E, segundo alguns, a teologia liberal foi extirpada, exterminada, derrotada pelaquilo que se chama neo-ortodoxia. Aí, ouvindo o teólogo falando que não tem teologia liberal no Brasil, eu falei, bom, então não precisa, se não tem, então não precisa falar sobre esse assunto. Porém, eu tenho Twitter e sigo alguns pastores famosos, de todas as linhas, pentecostais, calvinistas, arminianos e liberais. Eles não falam que são liberais. Eles não se dizem, não se autodenominam como liberais, mas sutilmente, como você falou, Luciano, vai lançando as suas posições. Se vocês quiserem, eu pesquiso aqui e falo claramente, eu posso até dizer o nome do teólogo. Leio a postagem deles e peço para que vocês identifiquem a teologia liberal. Pode fazer isso? Claro. Então, eu vou fazer isso. Aí vocês podem falar assim, não tem teologia liberal no Brasil? Não, esse pastor é influente, tem muitos seguidores dele. E isso está dentro das igrejas, acontecendo, dentro das igrejas. E daqui a pouco a gente aceita essa coisa que é sutil, já não se torna tão sutil, e a gente está
compartilhando isso tudo e achando isso uma normalidade. Pastor, é interessante comentar isso porque eu não sei o irmão que está me assistindo aí, mas eu, por exemplo, já estou aqui já 20 anos aprendendo uma teologia aqui que o pastor ele passa, que é uma teologia mais tradicional. Então eu não tive experiência, não visitei muitas igrejas para conhecer outras. Agora que eu entrei numa faculdade de teologia e me deparei com outra maneira de ler e interpretar a Bíblia. E entrei em choque. Eu falei, mas como assim, gente? Como que é mito? Como que na Bíblia tem mentira? Como que não é a palavra de Deus? Como que ela não é a palavra de Deus? Como assim Jesus Cristo não é o Messias? Jesus Cristo é um gênio da fé? Né? Quais são as implicações disso, né, na nossa vida? É isso que o Luciano disse aqui, né? Vão suavizando o discurso, vai mudando, vai renegando. É a rejeição do tradicional. E a gente identifica isso no liberalismo. O liberalismo ele rejeitou a tradição. Em todos os aspectos, todos os âmbitos, né? Na política, na filosofia, na teologia. Tá? Então foi um discurso de tentar conciliar o discurso teológico com as faculdades humanas para poder explicar o discurso bíblico. Estou certo ou errado, pastor? O cristianismo, na minha visão, até muito do que a gente aprende do pastor, e de leituras que fazemos, ele tem um desafio muito grande. Um desafio de se modernizar sem perder a tradição. Que é fato que hoje em dia você tem outras realidades. Hoje não se cultua a Deus como se cultuava, né? Você tem que ter, até para poder combater o que o mundo apresenta, você tem que ver novas formas. Por exemplo, estamos fazendo uma live hoje. Isso é modernidade. Isso é modernidade. Agora, em hipótese alguma, essa modernidade que é pregada pela teologia liberal pode confrontar a Bíblia, que é a tradição. Em hipótese alguma. Você fazer... antigamente os cultos duravam, 4, 5 horas, né, pastor? História, tradição, falam isso. Hoje em dia não tem essa necessidade. Hoje em dia tem lugares que tem 2 cultos, tem estudo bíblico que não é domingo, mas tem o estudo bíblico. Enfim, essas modernizações que sejam saudáveis, elas são bem-vindas, certo, pastor? Agora, no momento que essa modernização confronta o que a Bíblia diz de tradição, que Jesus Cristo é o Messias, que a Bíblia é a palavra de Deus e não contém a palavra de Deus, é totalmente descabido isso, entendeu? Não tem como aceitar isso como modernidade, ou não é o cristianismo. Pode ser qualquer coisa, menos cristianismo. Olha só, gente, eu queria mostrar uma postagem do pastor Ricardo Gondim. Ele é um teólogo cristão, mas ele não se diz evangélico. Evangélico no sentido da tradição evangélica. Ele não se diz crente, né? Mas ele é cristão. Eu compreendo e respeito a posição dele, entendo o que ele está querendo dizer. Aliás, respeito muito o Ricardo Gondim. Não vai aqui uma depreciação na sua pessoa, Gondim, mas vai aqui no que você postou. Ele diz no Twitter: rejeito a teologia prevalecente dos evangélicos de que as pessoas são herdeiras e culpadas de um pecado primordial e que já que já nascem debaixo da ira de Deus. Eu vou ler novamente. Rejeito, olha só, Fábio, olha a sutileza. Rejeito a teologia prevalecente dos evangélicos de que as pessoas são herdeiras e culpadas de um pecado primordial e que já nasceram debaixo da ira de Deus. Veja, se alguém não conhece bem, vai falando, ok, não está falando nada demais. Não, ele está falando uma coisa muito importante, gente. Ele está falando, eu rejeito o pecado original.
Não existe pecado do lado de baixo do Equador, dizia Ney Matogrosso. O que Ney Matogrosso estava falando? O pecado está na intenção, está na cabeça do homem. Então não existe pecado do lado de baixo da linha do Equador. Então, como a civilização cristã não chegou nos índios brasileiros, e eles não sabem o que é pecado, então não tem pecado. Compreende isso? É o que ele está falando aqui. Ele está concordando com o Ney Matogrosso. Ele está dizendo que não há pecado original. Gente, se não há pecado original, Jesus Cristo morreu em vão. Porque se não há pecado, Jesus Cristo pagou um preço por algo que não necessitava. Se não há pecado original, não há necessidade de novo nascimento, não há necessidade de batismo, não há necessidade de regeneração, não há necessidade de nenhuma tradição cristã quanto àquilo que chamamos salvação. E aí ele continua, ele vai falar assim, se há sombras, também há luzes na humanidade. Todos são dignos e potencialmente belos. Ou seja, se há alguma coisa de errado, também há alguma coisa boa. Sabe quem falou isso, gente? Há muito tempo atrás, um homem chamado Pelágio. É um nome esquisito, né? Fábio conhece esse teólogo. Nome esquisito. São os chamados pelagianos, que negavam o pecado original. O que o Gondim está falando? O Gondim? O que você está falando já foi negado, não pelos evangélicos, porque ele diz assim, rejeita a teologia prevalecente dos evangélicos atuais. Ele está falando dos evangélicos atuais. Gondim, o que você está falando já foi rejeitado pelos primeiros cristãos lá, anteriormente, com Agostinho, e que foi considerado como herético Pelágio, lá com Agostinho, que é um dos pais da igreja e que forma a base da teologia da igreja cristã. Eu não sei se eu estou querendo ser claro aqui, gente, para mostrar e demonstrar que tem teologia liberal, porque isso aqui é uma teologia liberal. Deixa eu falar outra coisa aqui, quer ver? Ricardo Gondim postando também. Perdão, não é esse aqui, mas é esse aqui, ó. Ele diz, não sou parte do movimento evangélico. Por quê? Porque o movimento evangélico pressupõe inerrância da Bíblia, pecado original, Deus no controle de tudo, teologia sacrificial, teleologia, que é a história caminhando. E quem não subscreve essas teologias também não é. Ou seja, eu não sou evangélico porque eu não creio na inerrância da Bíblia, não creio no pecado original, não creio que Deus está no controle de tudo, não creio na teologia sacrificial. Os princípios da teologia liberal. Gondim, você não é cristão, meu filho. Você não é só evangélico, não. Você também não é cristão. Você é teólogo liberal. Aí alguém vai falar assim, mas a teologia liberal não está no Brasil? Eu ouvi a live, e se vocês desejarem, está no Quintal Teológico do Max. Assistam a live no Quintal Teológico do Max, que você vai lá, vai ver um cara falando, não há teologia liberal no Brasil. Olha, se isso aqui não é teologia liberal, eu diria, o que é a teologia liberal? Se não crê na inerrância, foi o pressuposto básico que você lá colocou lá no início, Fábio. E o que é inerrância na Bíblia? Inerrância vem da... a palavra inerrância quer dizer não há erro. Então, se você crê na inerrância da Bíblia, você está dizendo, não há erro na Bíblia. Ora, se você não crê na inerrância da Bíblia, você está dizendo, a Bíblia tem erro. Porque se você diz que ela não tem erro, ok, você é um inerrante. Mas se você diz que você não crê na inerrância, obviamente a sua preposição está dizendo, eu acho que a Bíblia tem erro. Então, você está dizendo que a Bíblia está errada. E alguém dizer que não tem teologia liberal do Brasil é um equívoco,
E o Ricardo Gondim está aqui. Ora, eu já vi palestra do Ricardo Gondim ao vivo, já li livro, tenho livros do Ricardo Gondim, e Ricardo Gondim é um nome conceituado no nosso meio. Alguns podem dizer assim, eu nunca ouvi falar do Ricardo Gondim. Realmente, talvez você não tenha ouvido falar. Mas ele é um dos influenciadores da teologia cristã. Ok? Então, alguém dizer que não há teologia liberal no Brasil, tá aí, eu acabo de mostrar para vocês. Obrigado, pastor. Maurão está aqui, né? Para nos abençoar. Deixa ele entrar aqui, né, Maurão? Obrigado, tá, Maurão, pela sua dedicação, sua presença, sempre participando conosco. Amém. Então, gente, é o que o pastor disse, né? E eu acho que uma das estratégias uma das principais estratégias do inimigo é dizer que não existe, né? É se camuflar assim, ele, não, que isso, Satanás não existe. Tem nada a ver. Né? Pô, isso aí é coisa da tua cabeça, é criação, né? Imaginação. Mas está bem presente, e a gente já vê os efeitos disso no pensamento religioso, né? Por exemplo, quando eu fiz a pergunta ontem lá no grupo do EBD, que eu vou até compartilhar aqui, vou ler aqui para os irmãos, vou repetir aqui as perguntas que eu fiz, pastor, lá no grupo. A gente vai avaliar dentro dessas colocações que o pastor fez. Diz assim, ó, o que é ser salvo? Né? O que é ser salvo? Por que precisamos ser salvos? Segundo o pensamento do teologia liberal, não precisa de salvação, né? Não precisa de salvação. Aí, se você não precisa de salvação, qual o propósito então de Jesus, né? Por que Jesus? Por que não Kardec? Por que não sei, uma entidade do candomblé? Certo? Em que você baseia suas ideias? Na ciência, na religião, na filosofia, na Bíblia? Por que você baseia? Né? São perguntas que a gente reflete, a gente começa a ver esse tipo de postagem, aí você vai começar a pensar, caramba, e como é que isso vai impactar na nossa sociedade, nossos pensamentos, nossas ideias? Mais uma vez, o que o Luciano falou, bom, se então a tradição não está certa, pô, então eu estou errado, porque eu sempre achei que meu filho tinha que brincar com bola e minha filha tinha que brincar com a chaleira, né? O meu filho tem que vestir roupas que a gente considera masculina e a menina, né, com as roupas femininas. Hoje em dia, você falar que existe roupa masculina e roupa feminina é agressivo aos ouvidos das pessoas, né? A Roberta comentou comigo que ela tinha que fazer a faculdade de moda, porque ela gosta muito, sabe? Ela gosta, ela sempre gostou. Então, quando ela vai no shopping, ela fica olhando, ela sabe qual é a influência que vê da França, se vê de Milão, que não sei o quê. Ela se interessa por isso. Então, ela conversa muito com os vendedores e tal. Aí falaram que a proposta da C&A, por exemplo, não estou fazendo comercial aqui não, tá, pastor? Mas essas lojas assim de magazine, né? O que elas estão fazendo? Elas vão acabar com a seção de masculino e a seção de feminino. Não tem mais isso, né? Você chega, olhou a roupa, gostei, né? Não tem homem, não tem mulher, então usa, né? Fábio, já tá difícil para eu comprar roupa, porque quando eu saio é difícil. Encontrar calça jeans hoje em dia para homem tá difícil. Você entra numa loja, você fala, caramba, não tenho uma calça. Aí você faz logo isso que eu ia falar, Luciano. Quando você entra na loja, você vai falar, a primeira coisa que você fala pro vendedor, cara, tem uma calça jeans tradicional? Não é isso que você fala? Não. Aí ele pergunta, o que tem você uma quer? calça jeans conservadora? Isso, eu vou ter que trocar a palavra, eu vou ter que falar, cara, eu tô precisando de uma calça jeans conservadora, cara. Você tem aí? Tá difícil. Aí vai piorar ainda, que aí não vai ter mais seção masculina. Masculina, macho? Aí, macho. É agressivo. Raiz masculina. É verdade. Inclusive, eu até tinha uma discussão com o Roberto, porque ela só me compra essas calças apertadinhas, cara, parece que é embalada a vácuo. Eu falei, cara, cadê aquelas calças, né, mais largas? Vou comprar aquelas calças que tem aqueles bolsos do lado, né, que são mais largas um pouquinho.
Só um adendo, o Fábio falou que a Roberta conversa muito com as meninas da loja. Com quem que a Roberta não conversa muito, cara? Ela gosta. Deixa isso quieto, senão... É uma benção, não. É verdade, ela fala bastante. Bom, enfim, só para a gente perceber e entender como é que parece uma coisa tão distante da nossa vida, né? Mas está tão presente, tão real, né? E isso vai afetar de diversas formas a nossa vida. Por isso, pastor, que eu escolhi esse texto para nossa leitura, de 2 Timóteo. Olha só, eu vou destacar duas coisas aqui, 2 pontos nesse texto, né? Quando ele diz assim, quando Paulo diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, né? É a tradição. Ou seja, lá no primeiro século ele já estava lutando para preservar a tradição. Desde a infância, sabe das sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação. Existe uma salvação que nós devemos lutar por ela, né? Se não tem salvação, para que eu vou pregar o evangelho? Tá todo mundo salvo, né? Esse negócio de salvação é uma coisa que colocaram na tua cabeça, né? E pela fé em Cristo Jesus. Essa fé, a salvação, vem através de Cristo Jesus. Esse é o primeiro ponto, tradição. Segundo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, ou seja, nós precisamos ser ensinados, nós precisamos ser repreendidos, né? Para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só isso. Quando a gente, dentro desse contexto do relativismo, que está associado à corrente do liberalismo, né? Você querer dizer que existe o certo ou o errado, você está querendo impor a sua verdade em cima do outro. Irmão, não existe a minha verdade e a sua verdade. Eu entendo que existe a verdade, que é Jesus Cristo. Amém? Então, se eu vejo algo que vai contra os valores cristãos, aquilo para mim é considerado errado. Então, um homem se vestir de mulher, para mim, na minha concepção, é errado, né? Mas quando você diz isso na sociedade hoje, na sociedade pós-moderna, você é uma pessoa obtusa, uma pessoa quadrada, ultrapassada, uma pessoa que promove um discurso do ódio, né? Não, o seu comportamento você está ofendendo, né? É a maneira que eles tentam calar. Eu entendo assim, pastor, não sei se eu estou vendo fantasma onde não existe, não sei. Irmão, você concorda com a minha ideia? Você discorda? Se você estiver assistindo esse vídeo agora, coloque a sua opinião, tenha liberdade para a gente conversar aqui, né? Você acha assim: Fábio, você está vendo fantasma na sala onde não existe. Fábio, eu diria ainda que, vamos dizer assim, né? Nós temos a mesma faixa etária, né? Então, a maior preocupação dessa teologia liberal é para os jovens, que estão totalmente expostos a isso. Aquele que não teve, que já se desviou, dá até para voltar, mas já tem um caminho que já seguiu, é meio complicado você reverter isso. Claro que Jesus consegue reverter todas as coisas, mas esses que estão começando um caminho agora é que precisa de muita atenção. E aí a importância da família, a importância dos pais. Porque muitas vezes falam assim, teologia liberal, isso é distante de mim demais, isso, né? Conforme foi falado aqui. Eu quero saber de teologia liberal nada, porque isso daí está muito longe de mim. Só que quando o filho vai, não precisa nem para a faculdade. Porque hoje em dia, isso está começando com 6, 7, 8 anos. É na escola, no primário, lá, não sei nem como é que se chama mais. É no primário, eu cheguei... Na cartilha, né? Na cartilha. Vai ser alfabetizado na escola. Verdade. Se você não tiver preocupação com isso, você pai, se nós pais não tivermos preocupação com isso, nós estamos dando nossos filhos de mão beijada para essa teologia.
completar aqui essa ideia, gente, existe todo um trabalho de marketing e persuasão. Tem um planejamento, né? Tem um planejamento, tem um trabalho de doutrinação desde da infância à terceira idade para modificar a ideia e a filosofia da pessoa, a cabeça da pessoa. Porque necessita, para que esse evento seja bem sucedido, necessita mudar a cabeça da pessoa. Então, se você tem uma família tradicional que está criando os seus filhos de forma tradicional, levando à igreja, é normal, como a gente conhece. Você precisa acabar com a estrutura familiar para você corromper a cabeça dessas crianças, perder a referência das crianças para os pais, dos pais. Então, os pais já não são mais referência, e quem se torna referência para essas crianças é o militante. E esse militante, ele pode ser um militante de Facebook, youtuber, vários, tipo Felipe Neto, essa turma toda. Ou o professor na sala de aula. Ou o coleguinha mais esperto. Então, a referência se torna para ele. Os pais se tornam ultrapassados. Os pais se tornam ignorantes. Antiquados, né? Antiquado. Então, eu não posso, para que eu seja aceito pelos meus colegas e pelas minhas amigas e os meus amiguinhos, eu preciso me enquadrar na turma. Eu estou falando isso porque o Gustavo sofreu isso na faculdade. Gustavo, eu já sofri na minha infância, mas era muito pouco, porque tinha um respeito pelos crentes, né? Então, hoje perdeu o respeito, então você começa a ser tentado, os jovens, os adolescentes, as crianças começam a ser tentadas a se enquadrar naquele estilo, e aí, para eu ser aceito naquele grupo social, então eu tenho que mudar a minha vestimenta, a minha forma de vestir, o meu jeito de cortar cabelo, o meu jeito de falar, eu tenho que modificar tudo para que eu seja aceito. Então, a referência que você tem dos pais é quadrada, antiquada, e pior, para mim eu acho isso mais terrível, os pais são burros. Por que os pais são burros? Porque o pai, ele não sabe mexer no celular. Se o pai ou a mãe não sabe mexer no celular, a criança vai olhar para ele e falar: pô, meu pai é burro, não sabe nem mexer no troço tão simples. Só que a criança não sabe como foi veloz a entrada do celular e que não deu tempo para os adultos se adaptar, aprender. Lembra que os adultos tinham medo de caixa eletrônico, e alguns ainda têm, que foi difícil vencer? Isso afastou os adultos da tecnologia. E aí os filhos começam a olhar: meu pai é burro. Bom, se o meu pai é burro, ele não tem o que me ensinar. Quem tem que me ensinar? O cara que é inteligente, o Felipe Neto lá, que é fera. Então as referências vão se perdendo. Para mim, eu acho isso pior, porque eu, como pastor, já tive muitas situações de pessoas olhar para mim e eu sentia assim: o cara acha que eu sou burro. Porque aí vai falar de filosofia, aí vai olhar para mim, eu sou o pastor, o que um pastor entende de filosofia? Nada. Aí vai achar que eu sou burro. Então, ele não percebe a beleza da sabedoria e da inteligência da teologia tradicional. E a teologia tradicional, a teologia antiquada, burra, compreende de forma desqualificada. O que é inteligente? Gondim é inteligente. Mas aquele pastor que está pregando lá no alto do morro, com um terninho e a gravata, e dizendo que a salvação só é em Cristo e que tem que se arrepender dos seus pecados, ele é burro. Pastor, esse comentário que o senhor fez me lembrou um vídeo que eu assisti. Infelizmente agora não vou lembrar onde foi que eu assisti esse vídeo, porque eu assisto tanta coisa, acabou, faz uma confusão mental aqui. Mas comentava como é que até nos desenhos animados a gente percebe isso. Você vê, olha só, os Simpsons, os Jetsons, os Flintstones, né? Você vê a figura do Fred, da Vilma, né? O Fred
é um homem, o quê? Boçal, né? Só pensa em jogar o boliche dele, né? Ele pega o dinheiro eu não sei agora, fugiu, se é Vilma, se é Velma. Não, Vilma. É Vilma? Vilma. A Vilma é aquela mulher tradicional, né? E dona de casa. Aí você pega os Simpsons, Homer. Homer é um boçal, né? Fábio, deixa eu falar uma coisa que é muito importante sobre os Simpsons. Gente, os Simpsons, guarda aí, galerinha, os adolescentes, jovens, que vão entender melhor ainda o que eu estou falando. Os Simpsons, eles é um desenho animado da Fox. Da Fox. A Fox é uma emissora muito maior, infinitamente maior do que a Globo. E ela é tradicional e de direita nos Estados Unidos. Tá bom? Então, qual é o canal que transmite os Simpsons? Fox. Por quê? Porque o Simpson é um desenho animado conservador. Ele tem um monte de besteira? Tem, mas quem é o melhor amigo do Homer Simpson? Qual é o melhor amigo do Homer Simpson? Vocês sabem qual? Não? Vocês não conhecem os Simpsons, né? São os Flammers. É verdade, lembrei agora. Verdade. E quem são os Flammers? Bigodinho, né? Isso, de bigodinho. Quem são os Flammers? Que é o vizinho do Simpson. É o melhor amigo dele. Quem é? Os Flammers são crentes. E o Homer tem inveja da família dos Flammers. Tá lá. Tem um livro chamado Teologia dos Simpsons. Se você desejar comprar, a galerinha aí que gosta dos Simpsons, leia. Eu gostava de se amar. Né? Então, é princípio conservador ali por trás. Então, mas a família dos Simpsons é uma família liberal, né? Não. Olha, eu entendo, assim, a do Flammers, sim. Beleza. Não. Deixa eu te mostrar o outro lado dessa moeda aí. Me mostra, então, pô. Não, os Simpsons, na verdade, ele está dizendo, está mostrando o que está acontecendo com a família americana. Mas ele é uma família tradicional que é captado pela ideia mais liberal. E quem é primeiramente captado na família dos Simpsons, quem foi captado pela essa ideia, eu vou ter que falar, né? Mas esquerdistas, progressistas, quem foi? Lisa. Lisa é um personagem progressista liberal. Mas o Bart não. O Homer não. A Marty muito menos. Os Flammer muito menos. Então, é uma família tradicional, é uma família conservadora, lidando com a questão da pós-modernidade. É isso que eu desejo. Muito interessante, pastor. Eu não conhecia, não tinha esse conhecimento aprofundado a respeito da teologia por trás dos Simpsons. Eu li um livro a teologia dos Simpsons e é muito interessante isso. Eu aconselho vocês a lerem também. Já há muito tempo. Já. É legal, como a gente consegue fazer teologia até com desenho, né? É porque tem teologia ali concebida. Tem farisaísmo, por exemplo. Como que vocês vão querer falar sobre os Simpsons? Como os Flammer ele ora? Como ele ora assim? Ele é fariseu. Ele ora assim: ó Deus. Quem é esse, o Flammers? O Flammers é o vizinho dos Simpsons, né? O Flammer é fariseu, né? O Flammer ora assim, fala assim: ó Deus, ouça a minha oração. Veja como eu sou correto, bonzinho e faço tudo que te agrada. Não olhe para o Simpson, olhe para o que o Homer faz. Então, ele é fariseu, é um princípio bíblico. Então, tem teologia ali contida. Não estou dizendo que é um desenho educativo para criança. Pelo contrário. É um desenho mais adulto, né? Ele é um desenho adulto. Ele não é um desenho infantil, gente. Ele é um desenho adulto. Mas você vê a guerra entre conservador e progressistas perfeitamente dentro do desenho animado, e ele é transmitido pela Fox, que é uma emissora conservadora e de direita. Já há muito tempo essa guerra vem acontecendo. Se quiser saber mais, depois a gente conversa sobre Simpsons. Mas eu digo assim, né? Você vê a família tradicional, igual o pastor colocou aqui, né? Mas olha como é que o pai, o chefe da família, é retratado, né? Alguém que
o Homer, o Jetson, né? O Fred Flintstones, como ele é retratado, né? Nesse conceito. Aí outro ponto que eu queria destacar aqui nessa leitura que a gente fez do texto bíblico é quando o Paulo diz assim, ó, toda a Escritura é inspirada por Deus. No liberalismo, né, os teólogos liberais, você vai ver a pregação deles geralmente é nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É só a pessoa de Jesus, o que ele disse, né? Ali é a essência, né? Eles extraem o Antigo Testamento, os relatos de Deus atuando, fazendo milagre, aquilo lá é mito, mitologia, né? Aquilo lá não pode ser comprovado historicamente. Foi um floreio que o narrador depois ele fez uma releitura, né, pastor? Acho que é assim que a gente pode definir como é que é a pregação de um teólogo liberal, né? Ele fica ali, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. E já Paulo ele diz que é toda a Escritura. Então, é porque a pregação dele vai se tornar, na tentativa de ser palatável a essa nova sociedade, ele vai colocar a história de Jesus como se fosse uma coisa lúdica, poética. E pelo exemplo e pelo modelo você vai chegar à salvação, entre aspas, porque na verdade não tem salvação. Então ela é sempre assim, ela é sempre romantizada. Ela é uma pregação romantizada. Ela não é dura. Ela é suave. Ela é palatável. Por ela ser suave, por ela ser palatável, ela é muito bem aceita. E aí as pessoas aceitam, porque não há confrontação do pecado, então... Não exige, né, Luciano, uma mudança de vida, não é isso? A gente observa que não, Deus te ama assim do jeito que você está. Não, Deus te entende, te compreende. Não, o inferno não existe, isso aí, né, é só para assustar, para... Uma coisa interessante é que essa teologia, pelo que eu entendi, ela não entende Jesus Cristo como um Deus, né? Ele não entende. Só que entende como um personagem histórico, certo? Até porque isso daí é comprovado até mesmo pela ciência, né? Eles vão pela ciência. E quando você pega Jesus Cristo, mesmo que seja o homem, né? Ele deu diversas instruções. Como então que essas pessoas, esses teólogos, conseguem explicar isso, né? Vamos pegar só o Jesus Cristo, vamos entender assim, ó, vamos pegar só o Jesus Cristo homem, não Jesus Cristo Deus, mas tudo que ele viveu, tudo que ele fez, como homem, como instruções, como valores que ele deixou. Como apagar isso? Não tem como. Isso analisando pela visão deles, dos teólogos liberais. Não é a minha visão, que tem o Jesus Cristo como Deus, é claro, né? Então, assim, cada vez mais só me dá a certeza de que não é o cristianismo. Não dá para chamar esse cara de cristão. Não dá, não tem como, porque cristão já vem do termo Cristo, né? Descendente de Cristo. Pequenos cristos, né? Pequenos cristos. Para o liberal, até essa palavra pequeno Cristo, ele quer dizer uma ideia de... Cristo é o modelo, obviamente, isso eles falam, mas assim, é no modelo, é na imitação, que é bíblico. Nós devemos imitar a Cristo. Porém, vai para a teologia cristã no todo, essa imitação não é uma imitação como um macaco. Essa imitação é uma ideia de que nós devemos fazer as mesmas coisas que Jesus Cristo fez, que Jesus Cristo faz, porém, só iremos conseguir fazer e imitar a Cristo se antes
houver aquilo que chamamos nascer de novo, porque senão você não consegue imitar. A teologia liberal, ela vai desqualificar esse nascer de novo e vai dizer assim, não, você consegue, pelo seu próprio esforço, imitar a Cristo. É como a leitura que eu fiz aqui do Gondim, que ele disse, se há sombra, há luzes na humanidade, todos são dignos e potencialmente belos. Então ele está falando, olha, tem uma potencialidade em você, independentemente de Deus, existe uma potencialidade em você, então basta você imitar a Cristo. Bom, se é assim, Cristo passa a ser um modelo a ser seguido. Então, olha como é que é sutil, gente. É sutil porque você vai concordar, você fala, realmente a gente tem que imitar a Cristo. Só que a gente está falando que tem que ser imitado a Cristo após aquilo que chamamos comumente conversão. Só é possível imitar a Cristo se antes acontecer aquilo que chamamos de conversão, novo nascimento, regeneração, enfim. A ideia da teologia liberal é de que não necessita da conversão, porque é uma potencialidade em você, natural, em todos os homens. Então, você mesmo pode construir a sua salvação. Mais uma vez falo, isso é Pelágio. Se você quiser, pesquise em casa. O teólogo, eu esqueci o nome dele completo agora. Perdão. Mas botar Pelágio. Pelágio, se você colocar Pelágio, você acha fácil no Google. Pode até pesquisar, eu posso pesquisar e botar no grupo lá alguma coisa a respeito do Pelágio. Assim, essa afirmação, pastor, ela é muito pertinente se no final não tiver salvação. Se o objetivo for viver uma vida e a vida acaba aqui. E aí qualquer religião boa serve. Se ela tem bons princípios. Exatamente, não precisa. Qualquer religião boa serve. Se ela tem bons princípios, se ela tem boa índole, boa moral, qualquer religião serve. Agora, quando você fala de salvação, quando a gente fala de salvação, aí a gente tem que ir para a Bíblia que não há outro que possa nos conduzir a Deus. Quando Jesus fala, eu sou o caminho. Então, aí justifica o porquê que tem que seguir a Cristo. Amém. Amados, o nosso tempo já se foi, né? A gente começou mais tarde por causa da questão técnica, né? Então já vou estar encerrando, a gente vai fazer as considerações finais. Espero que, mesmo com essa confusão que a gente teve aqui hoje, vocês possam ter absorvido, extraído uma coisa. O pastor, o presbítero Luciano falaram coisas interessantíssimas, né? Meditem com calma, né? Volta, assiste de novo, vê as frases que eles falaram aqui, pesquise na internet, busque, né? Faça essa reflexão das perguntas que eu coloquei para vocês. Perguntem no grupo da igreja, da IBD, né? Interajam, porque é muito importante a gente compreender isso, irmãos. Porque, como foi dito aqui agora, no final, né? Vai diluindo as nossas crenças, as nossas fés, até que você pensa, para que eu vou para uma igreja? Para que eu preciso, então, de um discurso, de dar um dízimo para uma igreja? Entende como é que é sensível, como a coisa ela vai sorrateiramente, né? Através de um monte de sofismas, enganos que vão entrando, a gente vai absorvendo, até que acontece o que, na minha visão, é o mais perigoso para o cristão, que é a apostasia, né? Você já creu um dia, mas depois você passou a entender de outra forma, até que você acha que, tudo besteira, isso aí não preciso mais, eu posso viver da minha maneira, do meu jeito, né? Até que você está perdido, né, irmão? Você já não se sente mais movido, tocado pelo Espírito Santo, não sente necessidade de participar, de congregar, de participar da ceia. Acho que tudo é besteira. Eu posso comprar o pão lá em casa, compro o suco de vinho, eu mesmo faço, né? Se ainda preserva alguma coisa de religiosidade dentro dele, mas acha que você pregar para o vizinho se converter é uma opressão, né? Uma vez que você não sabe a verdade. Quem tem a verdade, né? Ninguém tem a verdade, né? Então, para que eu vou evangelizar? Para que eu vou pregar? Entende como é sutil?
no teu filho, você criando seu filho, não, vai criar valores nele. Por quê? Será que seus valores estão certos? Não estão? É a confusão que entra na nossa cabeça, irmãos, e a gente acaba sendo envolvido dentro disso tudo. Por isso é importante a reflexão. Pastor, já vou passar a oportunidade. O que eu ia brincar aqui, porque você falou uma coisa aqui, de pregar para o vizinho. Alguém conhece aquela frase assim, pregue o evangelho, se for preciso use palavras. É uma frase bonita. Essa frase é do John Stott. É um teólogo, ótimo teólogo, maravilhoso. Só que ela está dentro de um contexto. Leia o livro. Ela está dentro de um contexto. Aí o sujeito fala assim, não, a gente pode pregar com os nossos exemplos. É verdade. A gente pode pregar com os nossos exemplos, mas tem que abrir a boca. Tem que abrir o bocão, tem que falar. Eu lembro do pastor, do bispo Robson Cavalcante falando assim, tem que abrir o bocão e falar. Não é ficar demonstrando como exemplo, não. Tem que convidar e tem que chamar, e chamar o arrependimento de pecado e a aceitação a Jesus. Não é só um exemplo, porque senão fica do jeito que você falou. Não vou pregar para o meu vizinho, porque senão eu posso ser... Posso estar oprimindo meu vizinho, não, impondo a minha verdade sobre ele, né? Irmãos, nosso tempo já foi, infelizmente, mas semana que vem tem mais. Vamos estar aqui novamente para conversar sobre a implicação prática, né, da teologia liberal em nossas vidas. Porque se esvaziou o discurso da salvação, o que restou? Então, conforme o pastor falou, o exemplo, né, a ação social. A ênfase da teologia liberal está muito no ativismo social, mas sem pregar uma salvação, né? A gente vai conversar mais sobre isso semana que vem. Aproveitar aqui, Fábio, dá voz aqui o pessoal de claro. casa, né? Aliás, primeiro agradecer aqui a Juliana Abrucese. Juliana, uma companhia maravilhosa. Obrigado pela sua companhia. Ela falou que estava com saudade aqui da EBD, porque ela não estava participando, porque a igreja dela voltou. Então, isso é bênção. Obrigado, porque a igreja dela voltando, ela não pôde estar conosco, mas hoje ela nos deu a alegria aqui da participação. Obrigado, Juliana. Deus abençoe você. Também o Fábio, o Márcio Cunha, né? E ele fala uma coisa aqui muito interessante sobre a fala do Luciano. Ele diz, o problema dessa teologia é não enxergar Jesus como Deus, como bem colocou o Luciano. Jesus não é mais um redentor, sim um mero guia. Ao fazerem isso, retiram a autoridade em salvar ou condenar, exclui a própria existência do pecado nesse contexto. E aí ele lembra um sermão de John Wesley chamado Um Quase Cristão. Gente, leiam esse sermão, porque tem muito a ver com isso que o Fábio colocou, da ideia de seguir Jesus apenas pelo exemplo. Aí ele vai falar, se você é assim, você pode se tornar ele chamava de, eu esqueci o termo que ele dava para os muçulmanos, maometano, acho que era os maometanos, que eram os muçulmanos, né? Então leiam esse um quase cristão. Não, é que está meio aqui, o fio está quebrado, mas está indo. Então, gente, a Juliana fala aqui, o Márcio também, o Fred está participando aqui, dizendo muito bom. Obrigado, Fred. O Fred é o Fred Leandro, na verdade é o Fred, irmão do Ricardo. E que legal. O Fábio conhece aqui o Fred. Abração, Fred. Aproveita aqui, Juliana, tá? Márcio, muito obrigado pela participação de vocês. Então, gente, vamos entender isso, né? Que esses temas são muito importantes para a capacitação de você, para que você entenda o contexto onde você está. Talvez você possa falar, mas eu queria falar de Bíblia. Calma, a gente vai falar, mas a gente precisa dar consciência a você o que estão enfrentando os nossos jovens estão enfrentando na faculdade, nossas crianças na escola, o que os adolescentes estão enfrentando. E vamos junto, vamos criar aqui uma consciência bastante cristã, lembrando que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então isso sempre deixa a esperança no nosso coração, convicção e certeza que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Presbítero Luciano, suas considerações finais, por favor.
Como falei no começo, né? Um tema que precisamos tratar, precisamos estar atentos, tá? Porque o mundo não está de brincadeira, Fábio. Ele está jogando a Vera, conforme a gente brincava, né? Está jogando a Vera. Eles não estão brincando de conduzir nossos filhos e a nós à perdição. E está saindo assim, ó, por entre os nossos dedos, a gente vê coisas acontecendo que nós, por não termos um preparo para poder tratar o assunto, não darmos a devida importância para o assunto, a gente tem visto aí coisas acontecendo no meio da família cristã que aumenta a nossa responsabilidade. Faça o que o Fábio orientou aqui. Pesquise mais sobre o assunto que você vai ver que está no dia a dia. Esse tema, e aí, quer falar de Bíblia? Busque refutações desses problemas na Bíblia. Que aí você vai se embasar, porque é complicado, porque essas pessoas são bem preparadas para te persuadir. Elas são bem preparadas. Não falam sem embasamento. Eles buscam um embasamento para poder te confundir, para poder falar que o que você está fazendo hoje não tem nada a ver. Então, não só isso que a gente falou hoje, mas o que falamos em outras ocasiões, são temas para o nosso dia a dia. E a Bíblia nós podemos ler, a Bíblia vai ter estudo aqui, tenho certeza que o Fábio está preparando também coisas dentro da Bíblia, mas tudo que a gente fala aqui, pastor, está na Bíblia. A gente busca orientações bíblicas, né? A gente busca textos bíblicos para poder desenvolver o assunto e tratar o assunto em questão. Uma frase que eu ouvi uma vez, que conhecimento não ocupa espaço. Então, busque conhecer para que a gente possa dar uma cara nova para esse mundo que tem se desenhado de forma tenebrosa. Amém? Amém. Obrigado. Obrigado, Luciano. Só aproveitar para dizer que eu vou estar compartilhando os slides dessa nossa conversa de hoje com os irmãos lá no grupo DBD da igreja, tá? Para vocês poderem pesquisar, fazer essas pesquisas, que eu botei algumas fontes aqui, onde eu extraí algumas coisas, para vocês pesquisarem também. Vou passar a palavra para o pastor agora, dar algum aviso, né? E fazer a oração de encerramento. Amém? Eu queria fazer um aviso, sim, que eu comentei com alguns que não haveria mais a reunião do Conselho Local amanhã, mas não, por favor, esqueçam isso. Amanhã, reunião do Conselho Local, às 19 horas aqui, com o SD Pastor Antônio Sérgio Maia, tá bom? Reunião do Conselho Local com o SD Antônio Sérgio Maia. E fiquem tranquilos que é uma reunião de rotina, alguém pode o SD vai vir. Nada demais, ele quer passar algumas informações importantes e não esqueçam disso. Outra informação, o Márcio Cunha está lembrando aqui que o sermão citado, Um Quase Cristão, tem em áudio no YouTube. Está com preguiça de ler? Vai lá, já está lido. Não tem desculpa, é só ouvir. Amém? Então, logo mais, também 19 horas, nós estaremos aqui com o nosso culto de louvor e adoração. Entregando tudo nas mãos do Senhor. Amém? Ok, Fábio, vamos orar? Vamos agradecer? Oremos. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, bendizemos ao teu nome pela oportunidade que tivemos de compartilhar a tua palavra, de falar do teu amor e das nossas convicções de fé, aquilo que cremos que foi gerado em nós pelo teu Espírito. Cremos, ó Deus, na tua palavra, cremos que ela é infalível, cremos que ela é poderosa para modificar e transformar o homem completamente no seu pecado. No nome de Jesus, cremos em tudo isso, Senhor. E, sobretudo, cremos no guiar do teu Espírito, cremos no teu controle, no teu domínio. Cremos nisso, Senhor. Reafirmamos isso publicamente, a nossa fé em ti.
Que o teu nome seja glorificado através de nossas vidas, assim bem como da vida daqueles que nos assistiram nessa manhã, através dessa live. Que a tua bênção esteja nas casas, nos lares, e que possamos, ó Deus, logo mais expressar um louvor, uma adoração, uma gratidão, um culto de ação de graça, através daquilo que iremos produzir aqui, Senhor, dependente completamente pelo teu Espírito. No nome de Jesus Cristo é a oração que fazemos, com o coração agradecido, no nome de Jesus. Amém, amém. Valeu, gente, fique com Deus, até a próxima. Tchau.